Muito bem, História da Literatura Pretensiosa. Esse é mais um vídeo da série Direto ao Ponto. Revisão Enem, aqui com a Escola Literária Barroco. E já aviso, Barroco não veio do barro, desista. É um movimento aqui no Ocidente que surge entre Itália, Espanha e França, mais ou menos na mesma época, já pelo fim do século XVI, inícios do XVII, num tom ligado às academias, a umas organizações de produtores de texto, poesia, até música. O Barroco se insere dentro do espírito da Contra-Reforma e do período absolutista que tomava de assalto esses países mais latinos, Itália, Espanha, Portugal também principalmente. E por tabela vai chegar até o Brasil essa ideia do espírito barroco no século XVII. Brasil, Portugal, o que temos? Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho. Mas basicamente esse período é chamado de espírito de época entre o Renascimento e aquilo que se conheceu como neoclássico. Esse é um período lavado pela Contra-Reforma, principalmente nessa Península Ibérica, Espanha e Portugal. O absolutismo, o processo de valorização daquilo que é o religioso dentro dessa literatura de língua portuguesa. Por que religioso? Por conta da influência da Contra-Reforma. Católicos versus protestantes, para dizer o mínimo. Vale a pesquisa. Quais são os destaques que temos? Padre Antônio Vieira, são seus sermões de caráter filosófico, de assunto cotidiano em algumas vezes, valorizando a necessidade de se conhecer, reconhecer o Novo Testamento, buscar o céu, seguir o caminho da moral, dos cristãos, etc, etc. E aqui no Brasil, Gregório de Matos tem uma parte de sua carreira que é voltada justamente para a produção religiosa. O período barroco pode aparecer dentro de sua avaliação no modelo Enem, valorizando esse aspecto que é o do contexto histórico. Então, de novo, o absolutismo, a questão da Contra-Reforma, isso vai formar um ambiente muito tenso em que sobrepõe-se o jogo de cores, as antíteses, os paradoxos, dentro das obras, não só literárias, como também na arte plástica, o contraste, o jogo de luz e sombra que se vê nas pinturas, e também, no caso da literatura, este contraste comum, conhecido como antítese e também os paradoxos. A crítica literária brasileira registra Bento Teixeira com Prosopopeia, seu livro de poemas, em 1601, como o início do barroco na literatura brasileira. Indo então direto ao ponto nessa questão do espírito barroco, vale a pena registrar a necessidade de se estudar esse estilo de Gregório de Matos e também de Padre Vieira, que em princípio eles se separam porque um foi chamado de Boca do Inferno, enquanto o outro é Padre Vieira filosófico. Mas eles se aproximam não só porque estão na mesma época, porque moraram em Salvador, Bahia, mas produziram textos de caráter religioso. Gregório de Matos, em uma de suas fases, produziu poemas, principalmente sonetos, de devoção a Jesus Cristo, ao Senhor, buscando o perdão. Barroco é um período de contrastes. Continuo pedindo para que você veja aqui na descrição vídeos sobre Gregório de Matos, o que é o Barroco, e sobre sermões vários de Padre Antônio Vieira, aqui na descrição, confira. A história de Padre Vieira vai nessa linha da necessidade de se estudar o seu estilo dentro do sermão. São textos argumentativos, próprios para o discurso, abalizados pelos textos bíblicos e também pela necessidade de se combater o protestantismo. Isso aconteceu em mais de um texto, que é o que mais espantava católicos em geral desde o fim do século XVI. Barroco, dentro da história da nossa arte em geral, tem em Ouro Preto, Salvador, Rio de Janeiro um tanto,
uma sede importante com arquitetura e também esculturas, além da arte plástica ligada à pintura. O nome marcante é esse mesmo, Antônio Francisco Lisboa, chamado Aleijadinho, que viveu até o início do século XIX, produziu basicamente no século XVIII. É um barroco tardio, esse ligado às artes plásticas. De novo, barroco literário, século XVII. Aleijadinho, barroco ligado à arte plástica, século XVIII. E o que há no texto literário chamado barroco? Um gosto pelo contraste, a presença de antíteses, o caráter filosófico, um apelo à subjetividade. Mesmo em textos como os de Padre Antônio Vieira, vamos encontrar essa necessidade de uma visão pessoal, profética do mundo que estava por vir. As histórias de Gregório e de Padre Antônio Vieira se aproximam porque em ambos é possível perceber o estilo argumentativo, principalmente nos poemas líricos ou chamados de fase filosófica desse Gregório de Matos. Continuo então pedindo para que busque a leitura desses textos de Gregório e de Padre Vieira e observe que após esse tipo de produção, Gregório de Matos vai ver apenas Oswald de Andrade, centenas de anos depois, no século XX, resvalar nesse tipo de gênero, nesse tipo de texto, que é fazer uma poesia um pouco mais ligada à piada, à troça, ao sarcasmo. É isso, obrigado.